É isso aí, gente. Estamos começando mais um programa Show de Saúde, TV Cuiabá, canal 11.1. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar aí no seu lar todas as terças-feiras a partir das 19 horas. Por ocasião da política, a partir das 20 horas, durante esse período eleitoral. No sábado, às 8 horas da manhã e com reprise ao meio-dia e também ao domingo às 2 horas da tarde, tá? Então você que não conseguir pegar o programa na íntegra, você pode acompanhar no sábado, 8 horas da manhã, no sábado, meio-dia, ou no domingo, 2 horas da tarde, pelas nossas redes sociais que estão aí na tela. Hoje eu estou tendo o prazer de receber o Dr. Ricardo Venson Souza Gonçalves, fisiatra. Como eu falei para vocês, eu iria estar trazendo alguns fisiatras, um grupo de fisiatras aqui, que é o doutor Ricardo primeiro, a doutora Marcela vai estar com a gente e a doutora Thaís também, falando sobre fisiatria, porque fisiatria cuida de uma patologia, é uma parte da medicina que o paciente não conhece tão bem e nem os próprios médicos. Então a gente está aí fazendo o quê? Mostrando para você o que é o fisiatra. Vamos aqui debater vários assuntos sobre a fisiatria, vamos falar sobre dor, vamos falar sobre dor crônica, vamos estar falando sobre fibromialgia, vamos estar falando sobre espasticidade. No decorrer do programa, o apresentador aqui desenrola isso aí, tá ok? E é isso, vamos soltar a vinheta. É isso aí, estamos de volta agora em definitivo com o programa Show de Saúde, TV Cuiabá, canal 11.1, acompanhe o programa pelas nossas redes sociais, vai lá no YouTube, deixa um joinha, que o joinha é bacana, se inscreva na página. Como você sabe, o programa Show de Saúde, nós atingimos aí toda a Baixada Cuiabana, são 141 municípios dentro do estado, e levamos informações de saúde, estética e beleza, tá? Toda semana com uma patologia diferente, com um assunto diferente, para que nós possamos aprender juntos. Hoje nós vamos falar sobre fisiatria. O que é fisiatria? A fisiatria, eu fiz um breve resumo, uma especialidade médica que promove a saúde por meio da prevenção de incapacidade física, da avaliação de reabilitação de pessoas incapacitadas, por meio de doenças e lesões, né? E do tratamento por medidas multidisciplinares, em lugar da cirurgia e algumas vezes da radiologia, né? Então, a fisiatria, ela entra nesse nicho de mercado aí dentro das patologias que nós temos hoje dentro da medicina. Eu estou tendo o prazer de receber o Dr. Ricardo Venson Souza Gonçalves, ele é fisiatra. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, mano. Doutor jovem, né? É um pouquinho. É bom estar aqui para a gente trazer um pouquinho da fisiatria, né? Explicar mais para todo mundo o que é essa especialidade médica, que ainda é muito pouco conhecida, tanto na área médica como pela própria população, pelos pacientes. Tá. Doutor, o programa Show de Saúde, o nosso telespectador participa com a gente, então ele manda perguntas para que eu faça para o senhor estar respondendo essas perguntas. A fisiatria, na verdade, ela é relativamente uma área nova. Uma nova, né? Isso. Porque tem que 1930? Exato. Ela pouco menos de 100 anos? Isso. Ela começou mais após as grandes guerras mundiais, né? Que aí começaram a ter muito pacientes lesionados, né? Amputados, traumas diversos, que inicialmente começou-se nos Estados Unidos, né? E não se sabia ao certo o que fazer com todos esses pacientes lesionados. Então foi necessário, vista a necessidade de se estudar sobre essas lesões e criar formas de colocar esse paciente lesionado de volta à sociedade, ao mercado de trabalho, né? Dando a ele a total independência, né? Para trabalhar, para ter sua vida.
Então, daí por diante começou a se estudar e hoje a gente tem a fisiatria, que é como que está hoje. surgiu em 1930. Em 1947, nos Estados Unidos, foi estabelecido o Conselho Independente Físico, foi estabelecido sob a autoridade do American Board of Medical Specialists. Exato. E no Brasil ainda chegou mais tarde ainda, né? Inicialmente foi posto aos cuidados de um grupo de enfermagem no início, depois, eu não lembro agora o ano correto, que foi dado como uma especialidade médica, aceito pelo Brasil como uma especialidade médica, né? Se eu não me engano, foi em 1947 mesmo. Exato. Foram 17 anos depois. Quando se fez, quando nos Estados Unidos se estabeleceu esse conselho independente, aí começou no Brasil. Se eu não me engano, eu li alguma coisa a respeito, foi em 1947, mas a gente pode pesquisar depois. Okay. Doutor, o senhor, doutor Ricardo, o senhor atende hoje onde? Hoje eu atendo no SB Medical, ali ao lado do Jardim Cuiabá, tem um consultório. Atendo também a população pelo SUS também, no Centro de Reabilitação de Várzea Grande e no Centro de Especialidades em Saúde de Várzea Grande também. Então, uma das perguntas, inclusive, do Borges Paivani, ele é de Aracaju. Ele fez essa pergunta: temos essa especialidade hoje pelo SUS? Então já está respondido. Exato. Temos, mas como é a demanda? Então, a demanda é bem grande, até aqui em Mato Grosso é um pouco menor pelo fato de ainda ser pouco conhecida. Mas em outros estados, que é mais estabelecida a fisiatria, a demanda é bem grande. Por exemplo, em São Paulo, onde eu fiz a minha especialização, a gente tem grandes centros de reabilitação como o Luci Montoro, que a demanda é muito grande. Não vou saber dizer números, porém são demandas grandes que o paciente consegue chegar e ter esse aporte da fisiatria, da reabilitação, para tudo pelo SUS, tudo gratuito pelo SUS. Doutor Vicente, está aí respondida a pergunta. Então, nós temos o tratamento pelo SUS, porém, não existe uma demanda tão grande hoje por não ser conhecido. A partir desse programa agora vai haver uma demanda, porque vocês vão estar sabendo um pouquinho mais do que é fisiatria. E uma das perguntas que eu tenho aqui do Vicente Faires, ele é de Alphaville, aqui em Cuiabá, ele pergunta para o doutor: fisiatria, qual a diferença para fisioterapia? Porque aí nós confundimos fisiatria com fisioterapia. Eu só estou aqui entrando na pergunta do nosso telespectador. Ele fez a pergunta sobre fisiatria, mas acaba se confundindo com ortopedia e reumatologia, né? Então eu queria que o senhor desse as diferenças para a gente. Então, vamos começar pela formação. O fisiatra, ele é formado médico, né? São 6 anos de medicina e depois são mais 3 anos de especialidade, de reabilitação, né? Na residência. Então, para você ser fisiatra, você tem que ser médico e ter a residência em fisiatria. A diferença entre o fisiatra e o fisioterapeuta, a gente chega aí, né? O fisiatra, ele é médico, o fisioterapeuta, ele é formado em fisioterapia, né? Ele atua na área da fisioterapia em si, né? E o fisiatra, ele atua no diagnóstico da incapacidade e na programação de um tratamento para essa incapacidade que o paciente tem. O fisioterapeuta, na verdade, ele não tem doutor, ele não é doutor. Ele não é. A diferença... ele não é médico, né? Porque ele pode ser... Ele é doutor, mas não é médico, é verdade. Ele não é médico. E no caso da ortopedia? Então, a ortopedia, ela é a parte da medicina, vamos falar mais vulgarmente, cuida da parte do osso, né? Então, o paciente que quebrou, que tem uma lesão ali, que precisa operar, tudo. A fisiatria, ela é a área clínica onde os diagnósticos e os tratamentos são feitos clinicamente. A gente não atua na área cirúrgica, tá? O ortopedista cuida mais dessa parte cirúrgica e as partes de lesões clínicas vêm mais para a área da fisiatria. Reumatologia? A reumatologia cuida mais das doenças reumatológicas, né? Por exemplo, a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, entre outras várias doenças reumatológicas. A fisiatria, ela atua em conjunto, tanto com a reumatologia como na ortopedia, pensando na reabilitação da incapacidade da doença. O legal da fisiatria é poder trabalhar com todas as especialidades, tá? Por exemplo, um paciente que tem artrite reumatoide,
faz o acompanhamento com o reumatologista para fazer o tratamento adequado dessa artrite reumatoide. E normalmente o paciente pode evoluir com uma dor, pode evoluir com alguma incapacidade pela lesão da artrite. E o fisiatra atua nessa dor, nessa incapacidade, criando-se um tratamento de reabilitação para ele ter a funcionalidade, a independência e poder fazer tudo sozinho. Está aí respondida a pergunta, aliás, bem completa a resposta. Doutor, quando devo procurar um fisiatra? Como a fisiatria é relativamente nova, pouco conhecida, a pergunta ela vem a ser bem, né? Quando devo procurar um fisiatra? Joana Santini, Botafogo, Rio de Janeiro. Então, a fisiatria, ela atua nessa parte da incapacidade e na parte da dor. Então, todo paciente que tem uma dificuldade para andar, uma dificuldade de movimentação, isso independente da causa, uma dificuldade no seu tratamento de dor, pode procurar o fisiatra para ajudar nesse tratamento. Muito também é feito junto em conversa com os outros especialistas, como o neurologista, o ortopedista, o reumatologista, que podem encaminhar o paciente para associar o tratamento das doenças incapacitantes junto com a fisiatria. Então a gente tem mais uma procura pelo fisiatra, principalmente nos casos de dor, por exemplo, lombalgia, cervicalgia, síndrome dolorosa miofascial, a fibromialgia, que a gente vai conversar um pouquinho também, e outras doenças incapacitantes, como o paciente que teve um AVC, paciente que teve uma lesão traumática, como um traumatismo raquiomedular, um traumatismo craniano. Então, o fisiatra cuida dessas lesões para o paciente ter uma qualidade de vida melhor. Aí, respondido. Na verdade, então, tem que trabalhar em conjunto, porque, por exemplo, passou pelo neurologista, o neurologista encaminha para o fisiatra. Exato. E assim por diante. Vai para o ortopedista, encaminha para o fisiatra. Isso. Então tem que haver essa comunicação entre todo mundo, né? Que é uma da... Ou ao contrário, Exato. O fisiatra encaminha para o... Exato, também isso acontece muito. O que me fez ir para essa área é exatamente essa multidisciplinaridade que tem dentro dela. Você poder trabalhar com todo mundo, com todas as especialidades em conjunto, com todos os terapeutas em conjunto e ter uma gama de paciente desde criança a idoso podendo ser atuado em cima de todo mundo, entendeu? Trazendo para o paciente a qualidade de vida que basicamente é isso que a fisiatria tenta trazer para o paciente, a qualidade de vida. Doutor, no caso aí, quanto a melhor idade, supõe-se que quem mais procura o fisiatra, uma exposição só pode ser até um paradigma, que seria as pessoas de mais idade. Mas também nós temos aí jovens, até crianças, né? Que uma das perguntas que nós temos aqui Cecília Maria, do Tijucal, aqui em Cuiabá, ela pergunta se a fisiatria infantil, qual a maior procura da fisiatria infantil, ou seja, qual a maior reclamação da criança para estar procurando um fisiatra. E aí eu queria que o senhor respondesse também sobre as idades da fisiatria. Quem é hoje o maior número de pacientes da fisiatria, ou isso não existe, é um paradigma? Assim, o que a gente pode dizer? A fisiatria ela atua da criança ao idoso. Num geral, para a criança, os pacientes que a gente tem são mais crianças com paralisia cerebral. São pacientes que têm esse tipo de sequela, né? A paralisia cerebral ou outras doenças neuromusculares, como a distrofia muscular ou crianças que tiveram o AVC durante a gestação, durante o crescimento também. Então, são crianças que têm alguma dificuldade no seu desenvolvimento. Na parte do idoso, a gente tem, né, uma grande gama de pacientes que tiveram sequela por um traumatismo, por um AVC, e também temos um grande número de pacientes com dores e diversas causas de dor, normalmente lombalgia, cervicalgia, as artroses, a artrose de joelho, a artrose de quadril. Então, poderia dizer que a gama maior de paciente no infantil
seria essas crianças com paralisia cerebral, e no adulto, no idoso, seria essa gama de dor, na lombalgia, da artrose, em geral. Aí está respondido. Doutor, sobre a fisiatria, teria mais alguma curiosidade que nós poderíamos colocar dentro dessa área, além das que nós já colocamos aqui? Então, a fisiatria, uma curiosidade que ela está em todos os cantos. Igual foi uma pergunta, né? Se há pelo SUS, se há pelo particular, se há convênio. Então, a fisiatria está em todas essas gamas de atendimento. Então, o paciente ou o médico encaminhar não tem tanta dificuldade. É só mesmo essa informação de que a gente existe, né? E que a gente está aqui para ajudar. Então, e para o paciente chegar, não é difícil. O senhor tem um número de fisiatras que atende aqui em Cuiabá? Em Cuiabá, a gente está em 4 fisiatras no estado, tá? E no SUS, apenas 2 estão atuando no momento. Que é o senhor? Eu e o Dr. Fabiano. Que atende pelo SUS. Exato. E dos 4 do estado, 3 estão aqui no programa Show de Saúde. Exato. Que é o Ricardo Benson, a Marcela, Marcela e a doutora Thaís. Os 3 são parceiros aqui do programa. Exato. Vocês vão ter oportunidade de estar conhecendo a doutora Marcela. Aliás, vocês já conhecem que ela, nas dicas de saúde, como ela também atende na Oncocenter, que é um parceiro nosso. Aliás, um grande abraço aí para o doutor Luiz Fernando, Cleverson, doutora Dalgiso, lá da Oncocenter. A Fran, que é do administrativo, um grande abraço, tá? Toda a equipe. E ela atende lá, então, algumas dicas de saúde, ela já dá aqui focada para essa área da oncologia. Então, você de casa já conhece. A doutora Thaís, vocês vão conhecer, o doutor Ricardo, vocês estão conhecendo hoje aqui com a gente. A doutora Marcela mesmo, desculpa interromper. Não, que isso. Ela trabalha muito com essa área da dor e é muito voltada para a parte da oncologia, que é muito legal, né? O paciente que é um paciente oncológico, que tem a dor por esse tumor, por essa metástase, então ela atua bastante nessa área do tratamento da dor oncológica. Daí mostra que a fisiatria a gente consegue atuar em conjunto com todas as áreas. Todas as patologias. Todas as patologias, exato. Tá aí. Doutor, antes de acabar esse bloco aqui, faltam alguns minutos ainda, eu já vou entrar num outro assunto, que é a fibromialgia. Exato. A gente está falando um pouco sobre a fibromialgia, tá? Vamos começar a pergunta esclarecendo para o telespectador. Josiane Almeida Silva, de Campinas, São Paulo, faz a pergunta: o que é a fibromialgia? Que é para deixar o nosso telespectador ciente da patologia, porque às vezes a pessoa tem e nem sabe. Então, a fibromialgia ela é uma doença exclusivamente de dor. É uma das causas de dores que a gente tem no Brasil, que é mais comum. Se eu não me engano, no último artigo que eu li, ele traz aí uma porcentagem de 80% das causas de dores estão associadas com a fibromialgia. Ela é uma doença que causa essa dor generalizada no corpo. Então, uma das características bem comum é a dor no corpo inteiro. O paciente sempre reclama que essa dor está no corpo todo. Normalmente são dores prolongadas, o paciente tem mais de 6, 7, 8 meses de dor aí. E nunca chegam a um diagnóstico, sempre procura o médico, procura o outro, faz exames, um monte de exames, nunca acha nada nos exames, porém o paciente ainda está com dor. Junto com a dor, a gente tem outras alterações que a fibromialgia podem trazer também. Normalmente ela altera o sono, né, prejudica o sono do paciente, prejudica o humor do paciente, pelo fato daquela dor todo dia, incomodando todo dia, então a pessoa pode ficar mais irritada, mais ansiosa, pode entrar com quadro de depressão, entre outras variações aí na questão do humor. E a gente tem alterações como queda de cabelo, sensação de inchaço, aumento de peso, alteração no fluxo, no intestino, na questão da diurese. Então, a fibromialgia, ela é uma dor, porém, ela tem várias outras coisas por detrás.
E seu diagnóstico, como eu estava falando, normalmente não aparece em nenhum exame de imagem, exame de sangue. Ele é feito através de conversa, da anamnese, um acompanhamento, e a gente chega a esse diagnóstico através do exame físico e da conversa. Então ele é exclusivamente um diagnóstico clínico mesmo, não laboratorial e não por exame. Então, além de tudo, o fisiatra tem que ser meio psicólogo, né? Porque você tem que te arrancar, entender o que o paciente está sentindo. Exato. Porque nem sempre o paciente vai saber explicar, principalmente se for uma criança. Exato. Né? Vai saber explicar. Então, você tem meio que entender ali, ler nas entrelinhas, não é verdade, doutor? Com certeza. Gente, é o seguinte, estou aqui com o doutor Ricardo Venson, ele é fisiatra, tá? Era uma especialidade que eu queria muito estar entrevistando, estar conversando. Se vocês repararem nos últimos programas, eu falei muito sobre a fisiatria, justamente porque para a gente mostrar essa especialidade que nós temos aí à disposição para estar fazendo mais um cuidado, né? Mais uma prevenção. Eu quero agradecer demais a você de casa, nosso querido telespectador, que manda as suas perguntas para que a gente faça esse programa acontecer. O programa Show de Saúde existe porque você participa, como eu costumo dizer, é um programa feito por nós, com você, para você. Então eu preciso das perguntas que vocês mandam, de todo o Brasil aí, os nossos profissionais, toda semana a gente está com um profissional aqui disposto a estar conversando com a gente, está passando informações, e os nossos patrocinadores que ficam nesses telões aqui atrás, o Ítalo vai abrir, tá vendo lá, o Digoreste, que é nosso estúdio, né? Olha lá o doutor ali, ó. Tá lá a logo do doutor, e ali ficam passando, vamos passar mais alguns ali, para que, olha lá, tá vendo? Pessoal que cuida do nosso ar-condicionado aqui, bem queimadinha, que agora também estamos mexendo com a parte de estética. Então, você esteticista, você profissional porque a estética não deixa de ser saúde, né? Exato. Porque autoestima, aquele negócio todo. Então, você da estética, você da saúde, você que trabalha nessa área, entre em contato com a gente. O telefone está na tela ali, ó, 981 18 5862, para irmos até aí. Eu vou atender vocês pessoalmente, para explicar como funciona o programa Show de Saúde, para você vir a ser parceiro, a estar com a gente aqui também, passando orientações de estética, de beleza, tá? Você que é profissional da área médica. O programa Show de Saúde nós temos como princípio, doutor, não pulverizar o programa, ter 20 especialistas de uma área só, não. Na verdade, nós queremos 2 ou 3 especialistas de cada área, que é para dar assunto, na verdade, debate, e estar colocando esses especialistas a serviço da população. Então, não é encher o programa de profissionais, é ter os principais profissionais da região. Essa é a ideia do programa Show de Saúde. Então, você entra em contato com a gente para ver se a sua especialidade ainda nós temos aqui para colocar a sua especialidade para você vir fazer parte do programa Show de Saúde, tá? E estar divulgando sua marca, está entre grandes marcas e nomes aí da região Centro-Oeste. O programa Show de Saúde é transmitido pelo canal 11.1 TV Cuiabá, vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas oficialmente, mas agora às 20 por causa do horário político. Repete-se no sábado 8 horas da manhã, no sábado meio-dia e no domingo 2 horas da tarde. Então, quem perdeu o início dessa entrevista com o Dr. Ricardo, pode estar nos assistindo nas reprises ou pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, que vai estar à disposição de vocês também. Só clicar ali, seguir a nossa página, né? E se inscrever e deixar um joinha pra gente, você vai receber todas as informações do Show de Saúde. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e voltamos para continuar sobre fibromialgia. Tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre espasticidade. 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 Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para o senhor explicar do que se trata, tá bom? Então vamos para a dica de saúde de hoje e depois para o nosso intervalo comercial. Olá pessoal, aqui é Cleberson Queiroz, oncologista clínico da Oncocenter. E hoje, nessa dica, eu gostaria de falar com vocês sobre um especialista importante no tratamento dos pacientes com câncer, que é o cirurgião oncológico.
O cirurgião oncológico é um cirurgião que tem treinamento específico no tratamento de tumores, desde tumores de pele mais simples até tumores complexos, como câncer de pâncreas, de intestino. Esse é um profissional que é essencial no planejamento e na condução do tratamento dos pacientes com câncer. Normalmente o câncer ele é diagnosticado através de algum exame simples, como endoscopia, ultrassom, raio-x, e esse exame é inicialmente avaliado por um médico não especialista em câncer, normalmente o seu ginecologista, o seu cardiologista, o geriatra. É importante, quando algum exame identificar alguma suspeita clínica de câncer, que o paciente procure a avaliação de um especialista na área, e nessa situação o ideal é procurar o cirurgião oncológico. O cirurgião oncológico ele vai avaliar o seu caso específico e vai dizer se o tratamento cirúrgico está indicado naquele caso em particular. E mais importante, se o tratamento cirúrgico é o primeiro tratamento a ser realizado. No passado, quando a gente tinha poucos profissionais nessa área, era comum que o paciente, por exemplo, que tivesse um câncer de estômago ou de intestino, fosse operado pelo cirurgião geral e só depois procurasse o oncologista clínico para avaliação. Mas veja bem, em muitos casos o primeiro tratamento não é a cirurgia. Em muitos casos, antes da cirurgia, idealmente, o paciente precisa fazer um tratamento com medicamentos ou com radioterapia para aumentar a chance da cirurgia ser curativa. E o cirurgião oncológico ele tem treinamento para fazer essa definição de se o primeiro tratamento deve ser a cirurgia ou se é melhor fazer algum tratamento pré-operatório que facilite a cirurgia depois e aumente as chances de cura. Então essa é a dica de hoje. Em caso da suspeita ou diagnóstico de câncer, procure um cirurgião especialista na área, o cirurgião oncológico. Ficamos por aqui. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a Católica de Mato Grosso.
Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozônio. É isso aí, estamos de volta com o programa Show de Saúde TV Cuiabá, canal 11.1. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Lembrando que esse programa vai ao ar toda terça-feira, tá? Às 19 horas. Agora, por ocasião da política, às 20 horas. Repetimos no sábado, 8 horas, 12 horas e no domingo, às 14 horas. Para você possa acompanhar. Quem está chegando agora, eu estou tendo o prazer de receber aqui o Dr. Ricardo Venson Souza Gonçalves, fisiatra, que está quebrando alguns paradigmas aqui. Já falamos sobre a fisiatria como um todo, né? E agora vamos falar sobre fibromialgia, depois falar um pouquinho da espasticidade. Espasticidade, ó, espasticidade. Tô aprendendo. Tô aprendendo junto com vocês, inclusive. E também vamos falar um pouquinho das toxinas botulínicas, né? Nesse tratamento. Doutor, antes de mais nada, eu queria agradecer o Dr. Cleverson, da Oncocenter, que falou pra gente, deixou uma dica importante sobre cirurgia ou oncológica, tá bom? É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Daqui a pouco teremos o William Marques falando aí sobre um pouco de estética. Doutor, dando continuidade aqui, qual a parte do corpo que a fibromialgia ela ataca mais? Não tem uma parte específica que ela ataque mais, porque uma das características da fibromialgia é ser uma dor generalizada e migratória. O paciente chega reclamando que ele tem a dor no corpo todo, e que parece que cada hora está num lugar. Uma hora está no braço, uma hora está no outro braço, uma hora está na perna, uma hora está no tórax, uma hora está nas costas. Então, uma das características dela é isso, essa generalização da dor e essa migração que a dor faz. Tá, quem mandou essa pergunta foi Vitório Lunembes, ele é de Sinop. Grande abraço aí a toda a população de Sinop. Muito obrigado pela audiência de sempre mandando perguntas e participando. Muito obrigado, viu? Doutor, como é a crise da fibromialgia? Então, o paciente, quando ele entra em crise, ele tem uma agudização, vamos dizer assim, da dor. Então, a dor que ele já sentia acaba sendo pior. Piora a intensidade de dor. Consequentemente, piora o sono, o paciente não consegue dormir bem. Piora a questão do humor, o paciente fica mais ansioso, mais choroso, mais depressivo. Então, sempre vem essa associação das pioras desses pilares, da dor, da alteração do sono e da alteração do humor. Normalmente a agudização dela é dessa forma. Tá, então existe, e essa crise deve ser horrível. E essa crise, quando se tem essa crise, o que o senhor, como profissional da área, doutor da área, orienta a pessoa, além de procurar o mais rápido possível um profissional, um fisiatra, mas ali, na hora? Então, normalmente a gente tem que entender o porquê que o paciente entrou na crise. A fibromialgia, por ela ser uma doença exclusivamente de dor, eu sempre até falo para os meus pacientes que ela é uma doença que faz de tudo para a pessoa ficar ruim. Faz de tudo para te puxar para baixo. Então, por exemplo, você tá lá com a doença controlada, não está sentindo dor, está tranquilo, porém passou por um susto, passou por um momento conturbado na vida, ou parou uma atividade física, ou teve um acidente, alguma coisa aí que normalmente seja uma coisa assim chocante, alguma coisa que vá agudizar a doença, porque a fibromialgia ela espera exatamente isso. Um momento que o paciente está um pouco mais abatido, vamos falar assim, e aproveita para agudizar, aproveita para piorar a dor. Então, para a gente tirar o paciente da crise, a gente tem que entender um pouco o que levou ele a ter a crise. Normalmente, quando é uma questão emocional, tem que cuidar dessa parte, entender o porquê que ele teve esse emocional, às vezes uma terapia, ou em conjunto com a psicologia,
ou às vezes o paciente estava bem, parou a atividade física, que é uma das formas principais de tratamento na fibromialgia, então voltar a fazer aquela atividade física, ou a questão alimentar também pode estar associado, o paciente mudou muito a alimentação, foi para uma alimentação mais inflamatória, então cuidar dessa parte alimentar. Ela é realmente uma doença bem chatinha de ser tratada, é bem chatinha de ser mantida tratável, né? Sem o paciente sem a dor. Então, esses cuidados têm que ser feitos sempre para o paciente se manter bem. Tá aí, dada a dica. Quem fez essa pergunta foi a Vitória Lunendes de Sinop, mais uma vez queria agradecer a Sinop, e a Cibele Pacheco de Vinhedo, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: como é a crise? Não, essa foi a pergunta que ela fez agora, foi a Cibele Pacheco. Desculpe, gente, me atrapalhei aqui. Qual a dor que a fibromialgia causa? Então, a dor, o paciente traz uma caracterização bem diversa da dor. O paciente pode relatar que a dor é em queimação, que a dor parece um formigamento, que a dor é em choque, que a dor é uma dor dolorida. Então, a caracterização da dor é muito subjetiva para o paciente. Tem paciente que fala que parece que a carne tá podre, parece que o osso está caindo. Então, essa caracterização ela é bem subjetiva, tanto como a intensidade da dor ela é subjetiva. Isso pode ter uma crescente, doutor? Tipo assim, ele só falou de formigamento e outras coisas aí que eu não consigo nem imaginar como seja, mas de repente pode começar por um formigamento e ir passando por essas etapas todas que o senhor falou? Pode, porque a fibromialgia, às vezes, ela não é puramente só a fibromialgia. O paciente pode ter outras causas de dores também junto com a fibromialgia. Por exemplo, um paciente que tem a fibromialgia, quando não tratado de forma correta, ele pode evoluir com uma síndrome dolorosa miofascial, que são contraturas musculares. O músculo literalmente faz um nozinho lá, que causa uma dor mais caracterizada em queimação, em formigamento, na região muscular que está essa alteração. Então aí a gente tem a dor da fibro, a gente tem a dor dessa síndrome miofascial. Então, uma coisa interessante também é sempre diferenciar o que está causando a dor. Nem sempre o paciente que tem a fibromialgia é a fibromialgia que está causando aquela dor. Ele pode ter batido, pode ter tido uma contratura, pode estar com algum outro problema, como uma lombalgia, uma cervicalgia associada, que leva uma dor um pouco diferente da fibromialgia. Isso pode ser hereditário? Não tem tantos fatores hereditários, mas fatores ambientais e de cuidados da vida mesmo. Tá. Então, essa patologia, ela se dá por que exatamente, doutor? Então, sua etiologia mesmo não ainda é bem estabelecido pela medicina. A epidemiologia dela é mais, são para 4 mulheres para 1 homem, é mais comum nas mulheres. Não se sabe ao certo o porquê que ela causa, né? Não tem um porquê ainda bem estabelecido, mas a gente tem como tratar. Infelizmente também ainda não tem uma cura, né? O paciente ficar sem a dor, aí, sem um tratamento adequado, mas tem o tratamento. Tá, e os medicamentos são controlados? Então, aliás, todo medicamento é controlado, só que uns são mais, outros... Isso. Normalmente o médico, o fisiatra, avalia o paciente, vai ver aonde está o ponto principal dessa dor do paciente com a fibromialgia. Às vezes ele fez uma centralização de dor, ou seja, ele passa de ser uma dor ali local e vai para uma área mais central, ali na parte da cabeça mesmo. Junto com isso, é interessante a gente falar que a fibromialgia ela existe, ela é uma dor, porque há ainda assim muito tabu em cima dela, porque o paciente chega, fala que tem dor, mas como a gente falou que não tem alteração de exame, acaba que muitas outras pessoas vê essa pessoa que está ali sofrendo pela dor como uma desocupada, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que está inventando a dor dela para alguma coisa. Mas não, essa doença existe
e precisa de tratamento. Eu mudei de assunto e esqueci o ponto que a gente estava falando. Não, nós estávamos falando como se dá a doença. Então, ela não tem, como eu falei, uma etiologia bem estabelecida da sua origem. Normalmente acomete mais as mulheres e está ali na faixa entre os 20 e 50 anos de idade, que ela surge. E normalmente o surgir está associado a algum fator desencadeante. Ou um momento que passou conturbado na vida. Há vários casos de pacientes que eu tenho que foram depois de uma grande perca. Pacientes após a pandemia que vieram com essa questão emocional toda que a gente teve na pandemia. Então podemos dizer, doutor, desculpe me interromper, podemos dizer que ela tem um fator psicológico também. Ela tem um fator psicológico também. E isso é uma das formas de tratar com a ajuda da psicologia ou às vezes da psiquiatria, que é outro tabu que a gente tem que tirar, que não dizer que o paciente que tem a fibromialgia é um paciente doido. Que muitas vezes eu ouço isso e vejo pessoas falar isso. Não. O tratamento de dor, não só da fibromialgia, como outras formas de dores, se associa ao tratamento com um acompanhamento psicológico ou às vezes um acompanhamento psiquiátrico. Porque o paciente está sentindo dor, sua qualidade de vida cai, seu sono altera, seu humor altera. E às vezes a gente precisa desse multidisciplinar, desse acompanhamento multidisciplinar para o tratamento ir de forma correta e a gente ter uma qualidade de vida para o paciente. Tá aí respondido. Quem fez a pergunta inicial foi Odair José Caldas de Brás Norte, MT. A pergunta se iniciou: qual a dor que a fibromialgia causa? E aí desencadeou toda essa conversa para a gente, o doutor está explicando. Doutor, agora eu tenho uma pergunta de Viviane Souper. Ela é de Londrina, Paraná. Qual o tratamento para fibromialgia? Então, os pilares de tratamentos da fibromialgia, a gente tem que atuar na dor do paciente, é claro. A gente tem que atuar nessa alteração de sono do paciente. A gente tem que atuar na alteração do humor. E a gente tem que sempre associar a atividade física. Porque em todos os artigos, em todas as pesquisas, o Gold Treatment, ou seja, o padrão ouro de tratamento, é a atividade física. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para estar em movimento. E a fibromialgia, ela faz exatamente isso. Ela tenta de tudo para o paciente ficar parado. Como eu falei anteriormente, é uma doença que tenta puxar o paciente para baixo. Então, o movimento no tratamento, a atividade física no tratamento é fundamental para a gente ter uma resposta satisfatória no final. A medicação, ela vai ajudar também, o acompanhamento psicológico vai ajudar também, porém, sem os pilares do tratamento sendo feito, a atividade física, a ajuda medicamentosa e o acompanhamento psicológico, a gente não consegue chegar ao ponto final, que é o paciente ficar sem dor. Está aí explicado. Mais uma pergunta respondida. Viviane Souper, lá de Londrina, Paraná. Muito obrigado aos outros estados, tá, gente? São Paulo, Londrina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e por aí vai, que participam com a gente pelas redes sociais e mandam suas perguntas e acompanham o programa. Outros países também. Nós temos muitos, Estados Unidos, já tivemos perguntas dos Estados Unidos, Canadá, já tivemos perguntas aqui da América do Sul quase inteira. Então, muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Mais uma pergunta, agora aqui do Florais, em Cuiabá. Escalvânio Brito, o nome da pessoa, nome diferente, né? Diferente. Fibromialgia é uma doença degenerativa? Não chega a ser uma doença degenerativa, né? Quando a gente pensa em degenerativa, quer dizer que a doença ela é progressiva para piora. A fibromialgia não, ela é uma doença não degenerativa. Ela causa dor, ela pode ter a piora na agudização da dor e que leva a um período de piora, mas ela não vai levar a uma degeneração, ou seja, o paciente vai ter dor, vai evoluir e vai ficar cadeirante, vai ficar acamado pela fibromialgia.
Não, ela é uma doença fixa ali. E ela controlada, você consegue cessar e controlar ou Exato. amenizar essa dor. Exato. Mas ela não tem cura. Ela não tem cura. Ela tratada certinho, a gente recupera a qualidade de vida da pessoa, na parte emocional, na parte do sono e na parte de sair, fazer as coisas que gosta, trabalhar, que isso acaba sendo muito prejudicado pela dor. É como uma outra patologia que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é a diabetes, né? Exato. Se você tiver uma vida regrada, se você controlar e cuidar bem da diabetes, você vive normalmente. Como qualquer outra pessoa, não é isso? Exato. É isso, doutor. Sobre a fibromialgia, o que mais o senhor teria para colocar para a gente? Muitas perguntas foram feitas e às vezes Eu a acho gente que- passou algum detalhe. Não, eu acho que o ponto principal da fibromialgia são vários, mas vamos colocar o que eu acredito ser o mais interessante, seria esse tabu, né, que ainda se tem por detrás da fibromialgia, que consideram ela não doença, né, considera às vezes o paciente não procura porque fica com vergonha de sempre estar reclamando de dor. Então é interessante entender que a fibromialgia é realmente uma doença e que causa limitação e que causa incapacidade para o paciente, porque vai mudar toda a sua vida em volta dessa dor. Junto com isso, ela tem tratamento, tá? Ela tem o tratamento e o acompanhamento que deve ser feito e que nem sempre o tratamento é só medicamentoso. Porque muitos pacientes chegam para mim achando que com um remedinho, 2 remedinhos, vai melhorar 100%. E uma das grandes brigas minhas com meus pacientes é exatamente essa, que sozinho o remédio não vai conseguir fazer efeito. A gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar, dessa vontade do paciente realmente tratar para ele ter a recuperação 100% da doença, entendeu? Aí, respondido então a pergunta, encerramos essa parte aqui de fibromialgia. Muita coisa ainda vai ser falada, mas ainda vamos receber a doutora Marcela e a doutora Thais aqui com a gente para a gente estar abordando novos assuntos a respeito e dando uma campeada maior sobre isso. Antes de eu chamar o intervalo comercial, quero novamente agradecer a você, patrocinadora, a você, meu querido telespectador que está em casa, que nos assiste, que nos dá aí o prazer e o carinho da sua audiência. Muito obrigado. E lembrar você que aqui no canal 11.1 nós temos uma programação muito seleta. Nós hoje estamos com programas de ponta e inclusive logo após o programa, hoje, terça-feira, você fica aí com um comando geral com Maxwell Leite, com jornalismo inteligente, sério, dinâmico, objetivo, tá? O jornalismo que você merece, o jornalismo de verdades. Então, um programa Comando Geral, chega logo depois com Maxwell Leite, nem mude de canal e já continue com a gente aí na audiência, tá certo? Eu vou para um breve intervalo comercial. Antes desse intervalo comercial, nós vamos ouvir um pouquinho do Dr. William Marques, tá? Dr. William Marques vai falar um pouco sobre harmonização orofacial, vai falar sobre toxinas botulínicas, que aliás nós vamos falar aqui também no tratamento com toxinas botulínicas no caso dessa patologia do próximo bloco. Exato. Não é isso? Isso. Então a gente também vai estar falando. É isso, gente. É com o senhor Dr. William Marques. Seja bem-vindo. Olá, me chamo William Marques. Sou da Marques Odontologia e hoje eu vou dar uma dica de saúde para você. E vai ser sobre toxina botulínica. O que é uma toxina botulínica? A toxina botulínica, ela é o famoso Botox. Você já deve ter escutado falar do Botox. O Botox ele serve para paralisar o músculo da face. Então, qual seria a região que o Botox age? Seria na parte da testa, a cara de bravo e o pé de galinha. Você que tem que se incomoda quando sorri, mostra aquele pé de galinha, ou quando vai conversar, mexe muito a testa e fica aquelas marcas, o Botox também é indicado. Temos 2 tipos de Botox, o Botox preventivo e o Botox que já é para paciente que já tem a pele estática. O que seria uma pele estática? A pele estática, ela é uma pele que, mesmo você parado, ela continua tendo as marcas. Então, para o paciente não ficar com mais marcas no rosto, é indicado o Botox. E aquele paciente que não tem marca nenhuma ainda, o Botox ele é indicado como prevenção.
para evitar que tenha, quando você vai envelhecendo, não ter nenhum tipo de marca no seu rosto. E essa foi a nossa dica de hoje, e até a próxima. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Oh, darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filling this hole. Estamos de volta com o programa Show de Saúde TV Cuiabá, canal 11.1. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a você que eu costumo chamar de padrinhos e madrinhas. Lembrando que a gente vai ter uma continuidade desse programa, estava até conversando com o doutor ainda há pouco, que a gente vai estar criando um podcast, tá? Que eu não vou falar o nome do podcast ainda, vai ser uma surpresa para vocês, mas recebendo não um profissional, nós vamos estar recebendo 2 ou 3 profissionais por podcast, debatendo assuntos e patologias que estão aí a serviço de vocês, tá? Esses, por exemplo, eu estava conversando com o doutor aqui, da gente estar colocando o fisiatra junto com o neurologista que vem de encontro, ou um fisiatra junto com o oncologista, para vocês, para a gente estar entendendo aonde começa um, acaba o outro, aonde eles se ajudam, tá, gente? É isso. Em breve, tá? Vou estar anunciando para vocês. Doutor, mais uma vez quero agradecer demais sua presença. Está sendo fantástico fazer esse programa. Tô aprendendo um monte de coisa junto com o meu telespectador. Muito obrigado. Um doutor jovem, né? Obrigado. Chegou há quanto tempo aqui no Mato Grosso?
Eu sou daqui de Você é Mato daqui. Grosso, eu sou nascido em Várzea Grande mesmo. É. Aí só mudei para fazer a residência. Fiquei 3 anos em São Paulo e voltei de E novo voltou pra cá. pra casa mesmo. Tá aí, tá em casa agora, né? Aliás, um grande abraço a todo o público, todo telespectador também da minha querida terra natal. Sou paulistano de nascimento, lá de São Paulo, capital. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Paulistanos e paulistas, né? A diferença é paulistano nasce na capital e paulista nasce no interior. No interior, aham. Tá? Mas é tudo paulistano, tudo paulista. Gente, nós vamos falar sobre uma sequela agora Uhum. de tudo que nós falamos, né? Exato. Uma sequela da fisiatria, Isso. tá? Que é esse nome complicado aqui, enrosca a língua do apresentador aqui. E... Espasticidade. eu não vou nem tentar repetir mais. Como é o nome? Espasticidade. Tá aí, ó, tá vendo? É que tem um S aí no meio que atrapalha tudo. É isso. Vamos lá. Doutor, o que é a espasticidade? Então, a espasticidade, ela é uma sequela, normalmente que acontece no primeiro neurônio motor no corpo. A gente tem o primeiro neurônio motor, que sai aqui do cérebro e vai até a medula espinhal, e o segundo neurônio motor, que sai da medula espinhal e vai até a musculatura. Normalmente, pacientes que têm lesões no primeiro neurônio motor, por exemplo, por um AVC, um traumatismo craniano, ou alguma outra, ou um tumor cerebral, alguma coisa nesse sentido, pode vir a ter essa lesão no primeiro neurônio. Então, essa lesão acarreta no paciente a espasticidade, que é o que? Ela é uma contração da musculatura, o músculo ele contrai e não consegue mais relaxar. Então, é muito comum você ver paciente com AVC que fica com aquela sequela de um lado do corpo, né? Que dificulta a sua movimentação, dificulta o seu andar, pelo fato de ele ter essa espasticidade atrapalhando. Então, normalmente você vê aquele paciente com o braço um pouco fletido, a perna ali também fletida, o pé um pouco caído, e tem essa dificuldade de esticar, de manter a funcionalidade do membro. Então, essa é a espasticidade, é uma contratura muscular que não relaxa. Aí, quem fez essa pergunta foi Simone Augustini, Centro-Norte, Cuiabá. José Araújo, Belo Horizonte, Minas Gerais. A pergunta dele qual é? Quais são os sintomas? Os sinais ou sintomas? Tipo assim, eu estou passando a ter essa sequela. Então, normalmente está associado a alguma lesão ali do primeiro neurônio, né? Então, são pacientes que tiveram alguma doença que acomete ele. Como eu falei, o mais comum e mais fácil da gente explanar seria o AVC, né? O paciente teve o derrame, o AVC, ou isquêmico ou hemorrágico, lesou ali a parte encefálica, lesando assim o primeiro neurônio motor. E acarreta então no desenvolvimento dessa espasticidade, que é essa contratura voluntária e sustentada, que a gente fala, ela não relaxa de forma nenhuma, né, sem um tratamento. Tá certo. Cíntia Pasguardi, ela é de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Qual a causa? O senhor acho que já falou, Isso. mas vamos responder para a Cíntia novamente. Qual a causa, o que causa, não é qual a causa, o que causa essa patologia? Então, como eu falei, o que causa a espasticidade é a lesão do primeiro neurônio motor, né? Que é acarretado pelo AVC, pelo traumatismo craniano, por um tumor encefálico. Em crianças é muito comum naquela criança que nasceu com uma paralisia cerebral, que evolui com essa espasticidade. A próxima pergunta, inclusive, do Sérgio Pérez, do Jardim Aeroporto, Minas Gerais. A pergunta é se ataca também crianças, as crianças. Sim. Eu iria mais longe, eu quero saber se ataca as crianças e se ataca a pessoa, esse pessoal que está aí malhando, academia,
eles têm... corre esse risco ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, não tem muito a ver. Na criança é mais comum nessa criança que nasce com esse probleminha, né, que é a paralisia cerebral, que é normalmente ali durante a gestação ou durante a hora do parto, que por algum motivo leva a uma lesão encefálica na criança e desenvolve a espasticidade. No jovem, no adulto, no idoso, estão sempre associadas a algum evento que leva a essa lesão do primeiro neurônio. Nos jovens, a gente pode dizer que normalmente é mais comum naqueles que sofrem algum acidente, né, no traumatismo, por acidente automobilístico, moto, vai lá, cai, bate a cabeça, faz o traumatismo craniano e desenvolve essa doença, essa sequela, perdão. E no idoso, tem a parte traumática, mas normalmente está mais associada ao AVC, a tumores ou metástases oncológicas que levam à lesão do primeiro neurônio. Quais são os tipos dessa patologia? Então, quem faz essa pergunta, doutor, é Simonal Aguieri, Cidade Alta, Cuiabá. Tá. A espasticidade, ela tem um tipo só, que é essa de contratura, tá, sustentada ali na musculatura. A gente tem uma outra forma de lesão que está muito associado ao paciente com Parkinson, que é mais associado a como uma roda denteada, que a gente fala. É uma espasticidade onde o paciente ele vai fazer o movimento e é um movimento com alguns travamentos, né? A espasticidade, no geral, ela vai fazer um movimento mais elástico. A gente tenta e o paciente puxa novamente o braço ali pela essa contratura muscular que ele tem. Entendeu? Então é um reflexo mais elástico mesmo, né? Então a gente tenta colocar o paciente na postura correta e ele vai lá e contrai de novo o membro. Tá, e aí falando da toxina botulínica nesse caso, onde que entraria a toxina botulínica? Então, porque a toxina botulínica, como a gente viu o Dr. William falar, é muito usada em harmonização orofacial, na parte estética, mas eu já entrevistei dentista, odontos aqui, que usam ela para bruxismo, porque ela paralisa o músculo, tal. Seria o mesmo princípio? Exatamente. A toxina botulínica, ela é bem conhecida pela essa parte estética dela, né, o famoso Botox, nessa parte de harmonização facial, tudo. Porém, uma das funções dela, na parte de doença, seria nesse tratamento da espasticidade, onde a gente avalia, o fisiatra vai avaliar o paciente com essa sequela, vai ver qual o músculo que está entrando com essa espasticidade e, em seguida, faz a aplicação da toxina botulínica. Porque o que a toxina botulínica ela faz? Ela faz exatamente o relaxamento daquela musculatura. Ela bloqueia ali a parte da função onde mantém a contratura, né? Vai lá na parte de mediadores e bloqueia aquela sinapse ali, fazendo um relaxamento da musculatura do paciente. E com isso, traz para o paciente uma melhora da função, não que a toxina vai trazer função para o paciente, tá? Porque tem muitos pacientes que chegam achando também que a toxina ela vai servir para o paciente voltar a andar, né? Porém não, ela ajuda no relaxamento e tentativa de fazer voltar a função daquele membro, tá? Então, e isso tem que ser feito corretamente naquele músculo que está mais espástico. Então é feita a avaliação, é feita uma classificação dessa espasticidade de acordo com o grau dessa espasticidade, calculada uma dose mais correta e feita ali no ponto certo da musculatura que o paciente tem a lesão. Então, só voltando, só lembrando que o senhor falou do Botox. Botox é uma marca, tá, gente? É uma marca. Tem o Botox, tem Botolix, tem um monte aí. Se fala muito sobre Botox, mas é toxina botulínica, tá? As principais marcas que a gente tem seriam o Botox, a Dyspor e a Xelmin. Que a gente tem aval do Ministério, da FDA, que é a parte americana, né, do controle de drogas, para utilização nesse tratamento. Tudo certinho pela Anvisa, tudo certo. Isso. Doutor, vamos falar um pouco agora da dor. Então vamos falar da dor crônica.
Quais são os tipos de dor crônica? Luciane Mafri, ela é da Prainha, aqui em Cuiabá. Então, a dor crônica, a gente classifica a dor, numa forma geral, em dor aguda, né? Que é aquela dor que perdura aí por menos de 3 meses até, que está muito associada a pequenos traumas, né? Virou um pé, bateu, machucou na academia, machucou num acidente, que normalmente é limitante, né? Acontece, sarou, pronto, não vai ter mais aquela dor. Ela é uma dor local ali. A gente tem a dor crônica, que está relacionada a um tempo maior de dor, né? São aí mais de 3 meses de dor que o paciente tá sofrendo, e normalmente estão relacionados a alterações mais complexas ali dentro do corpo. Por exemplo, dores neuropáticas, como em pacientes com a diabetes, que a gente conversou até um pouco também, que desenvolve lesões neurológicas pela diabetes, né? Faz a neuropatia diabética. Então, se transforma essa neuropatia diabética numa dor crônica. Pela lesão que ele causa, o paciente vai ter essa dor aí pelo resto da vida. Porém, tem tratamento, claro. E outras formas, como a lombalgia, né? A dor nas costas por uma alteração biomecânica, são, se não tratada, não diagnosticada e tratada de forma correta, o paciente vai ter essa dor, aí por um longo período de tempo, essa dor para de ser uma coisa localizada, para de ser uma coisa aguda e passa a ser uma dor crônica, por um período prolongado aí de tempo que você está sofrendo dela. A fibromialgia, ela é considerada uma dor crônica, mas aí, por ser associada a várias outras alterações, foi-se posto uma outra forma de dor para ela. Então, a gente tem a dor aguda, a gente tem a dor crônica, a gente tem a dor neuropática e a gente tem a dor nociceptiva, aguda, perdão, nociplástica, que é a dor da fibromialgia. Então, basicamente, os tipos de dores que a gente tem é a dor aguda, a dor neuropática, a dor crônica e a nociplástica, que é a dor da fibromialgia. Tá aí, com essa pergunta aí o senhor respondeu não só a Luciana Mafri lá aqui da Prainha, o senhor respondeu também a pergunta aqui, o que qual tratamento, quais são os 3 tipos de dor, né? Uhum. Vitório Santos de Tocantins, o senhor respondeu também a pergunta dele. Também respondeu que é uma dor crônica, né? Uma dor crônica é aquela que perdura por mais de 6 meses. Isso, mais de 3 a 6 meses. Ela é uma dor crônica. Crônica. Tá. Tá ali todo dia com o paciente por um longo período de tempo. Tá. E como essa dor pode ser classificada, doutor? Intensidade. Intensidade. Rogério Almeida, de Sumaré, São Paulo. Então, há várias escalas de classificação de dor, porém a mais utilizada e mais fácil da gente utilizar com o paciente seria o EVA, que é a escala de avaliação visual de dor, que é classificado entre 0 e 10, é feita uma pergunta bem simples ao paciente, onde ele classifica a dor entre 0 e 10, sendo 0 sem nenhuma dor e 10 a pior dor que ele já sentiu na vida. Dessa forma o paciente traz pra gente qual é o nível de dor que ele tem, entre 0 e 10. E aqui tem uma pergunta também que eu acabei de ler ela aqui. Como saber o grau da dor? Linha Arcanjo, Santa Rosa, Cuiabá. Tá. Grau de dor, a intensidade da dor, a dor por ser uma característica muito subjetiva, né? Então cada um vai sentir a dor de uma forma diferente. O limiar de dor de cada paciente é diferente. Uma dor que para um paciente pode ser classificada como 5, por exemplo, para outro ele pode classificar como 8, como 10, como a pior dor da vida dele. Então, classificação de dor é paciente para paciente, tá? Bem subjetivo. Tá, doutor. Quais são os 3 tipos? O senhor já falou até a mais, falou 4, né? Uhum. O que a dor crônica pode causar? Cristina, Luiz e Maria, Goiabeiras, Cuiabá. Então, a dor crônica, como na fibromialgia, ela pode causar uma incapacidade, né? Uma dificuldade no fazer do dia a dia.
Isso traz limitação, traz a incapacidade, traz uma revolta com a própria pessoa, porque ela não consegue fazer aquilo que ela estava acostumada a fazer, ela não consegue trabalhar, ela não consegue cuidar da casa, ela não consegue cuidar do seu filho. Então, são sequelas de incapacidade, de prejuízo de qualidade de vida que o paciente tem quando tem uma dor crônica. Aí. Qual a cura, né? A pergunta aqui, qual o tratamento da dor crônica? Sônia Bragança, ela é aqui do Jardim Itália. Qual o tratamento da dor crônica e o percentual de cura dessa dor? Então, a dor crônica, a gente tem que entender primeiro qual é o motivo do paciente estar tendo essa dor. Se o paciente está tendo essa dor crônica por uma alteração neurológica, por uma alteração nervosa, mais fácil, ou como eu falei anteriormente, pela uma alteração da diabetes, normalmente a gente necessita do tratamento medicamentoso para o controle dessa dor. No contexto da diabetes, a gente precisa ter o controle da diabetes, porque se a diabetes se manter lá num nível elevado, o paciente mesmo com tratamento vai manter tendo dor. Se o paciente tem uma alteração biomecânica, uma alteração da estrutura ali do corpo que leva a ele a ter dor, então a gente tem que atuar nessa alteração biomecânica. O que seria uma alteração biomecânica? Seria uma escoliose, seria uma dismetria ali de membro, uma perna maior que a outra, seria uma alteração de quadril, uma alteração de joelho. Então a gente tem que atuar naquilo que está causando essa alteração biomecânica do paciente, para a gente ter o alívio da dor. Em conjunto, a gente tem uma gama de medicações que a gente pode usar para proporcionar para o paciente o alívio da dor. Porque nem sempre a medicação é a forma de tratar a dor. Normalmente, muitos dos casos, a medicação está ali para aliviar a dor, que são coisas diferentes, o alívio e o tratamento, né? Se a gente só usar a medicação como um alívio, o paciente vai ter alívio, mas quando para de usar a medicação, a dor volta. Então a gente tem que sempre associar o alívio com o correto tratamento dessa dor que teve. Bom, isso acaba abrindo uma pergunta que eu iria fazer de qualquer forma, que é o seguinte, então, a pessoa sentiu uma dor. Muitas vezes ela tem que procurar primeiro o fisiatra. Porque o fisiatra vai analisar, o que eu entendi, o fisiatra vai analisar essa dor, a origem da dor, e aí ele vai encaminhar para o outro profissional. Não, você vai passar por um oncologista, a sua dor pode ser tal coisa, você vai passar por um ortopedista, mas procurar primeiro o fisiatra. Hoje, até por não conhecermos, por ser uma atividade nova, por terem tão poucos aqui no Mato Grosso, como o doutor disse, são 4, né? E 3 estão com a gente aqui no Show de Saúde. Então, veja bem, às vezes a gente fala assim, não estou sentindo uma dor, eu vou no médico. Aí você vai no clínico geral. O clínico geral, ele vai tratar a dor como dor. Exato. Não é isso? Ele vai dar um medicamento analgésico para diminuir a dor. Quando o correto seria sentir uma dor diferente, a minha opinião, ir ao fisiatra para ver a origem da dor e o fisiatra encaminhar para o profissional correto. Exato. Isso seria o fisiatra. Eu estou correto quanto a isso? Concordo com o senhor, é exatamente isso. Essa triagem de dor normalmente é mais elaborada com o pessoal da fisiatria. Porque a gente consegue examinar o paciente não só no âmbito de alteração, a gente analisa o paciente como um todo. Porque às vezes a dor está ali numa postura que ele tem no trabalho, às vezes um vício que ele tem, um vício postural, uma LER, né, uma lesão por esforço repetitivo que ele pode estar fazendo. Então é feita essa análise e é proposto o tratamento. E às vezes esse tratamento precisa do auxílio de uma outra especialidade. Pensa, um exemplo, por exemplo, aquela síndrome do túnel do carpo, aquela pessoa que tem uma dor ali no punho, normalmente muito comum em paciente que digita muito, tem esse trabalho repetitivo com a mão.
Então, às vezes, o paciente vem, a gente diagnostica essa síndrome do túnel do carpo, mas às vezes o tratamento clínico não é suficiente. Às vezes precisa de um tratamento cirúrgico para o tratamento dessa síndrome do túnel do carpo. Então, é encaminhado para o ortopedista tratar. Às vezes chega paciente com uma suspeita de fibromialgia, uma suspeita de dor crônica, que é investigado e é visto que, na realidade, ele tem uma artrite reumatoide, que aí precisa do acompanhamento do reumatologista para o correto tratamento dessa artrite reumatoide e aí, em conjunto com a fisiatria, o tratamento correto da dor. Então, como eu falei no início, essa é a parte legal da fisiatria, que é conseguir trabalhar com todas as especialidades em conjunto. No tratamento da doença que está causando a dor e no tratamento da dor, na melhor atuação para o alívio e o tratamento da dor. Para colocar esse indivíduo também disponível para trabalho, para ter uma vida melhor, né? Na fisiatria, que é o nome completo na medicina física e reabilitação, a gente considera um paciente reabilitado aquele paciente que é reposto no mercado de trabalho. A gente só considera o paciente realmente reabilitado, a gente fala, a gente pode realmente dar alta para o senhor após a nova inserção dele no mercado de trabalho. Tá aí, respondida a pergunta. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Tem uma pergunta aqui que ela deve ser complicada de responder, mas foi feita. Luciano Borges, Pedregal. Qual a pior dor que um ser humano pode se sentir? É bem complicado. Como eu comentei, pelo fato da dor ser subjetiva, é difícil ter uma resposta do que é a pior dor. Às vezes, uma dor traumática, a gente pensa, o paciente sofreu um acidente, quebrou uma perna, talvez essa seria a pior dor. Às vezes não, ao paciente com a fibromialgia, como a dor leva a uma alteração incapacitante em toda a sua vida por um longo período de tempo, ele pode considerar essa como a pior dor. Ou às vezes um paciente que tem uma dor por uma lesão tumoral, vem toda essa questão do tumor, toda essa questão emocional em cima, talvez essa pode ser a pior dor da vida dele também. Então, eu acredito que seja bem subjetiva essa questão, porque cada um tem um corpo e tem uma percepção de dor, né? Então, para cada paciente, a pior dor é a dor que ele está sentindo. Por exemplo, eu já ouvi falar que a pior dor que existe é a dor de dente. Uhum. Tem gente que já falou que a pior é a dor de ouvido. Uhum. Tá? De repente, uma fratura. Realmente vai depender muito da resistência do indivíduo, do indivíduo. Eu acho que, de uma forma geral, a gente pode dizer que a pior dor é aquela dor que o paciente ainda não conseguiu um tratamento. A pior dor é aquela que a gente sente. É aquela que a gente sente, exatamente. Tem muito o que falar. Doutor, quero agradecer demais novamente ao senhor pela sua presença. Estamos chegando ao final do programa Show de Saúde. Agradecer aos nossos telespectadores, nossos parceiros do programa. Como eu costumo dizer, o programa é feito por nós, com você, para você. Muito obrigado a você que acredita no programa Show de Saúde, que nos assiste, acompanha aí toda semana. Todas as terças-feiras estamos no ar às 19 horas. Agora por conta da eleição às 20 horas, né, por conta das campanhas, mas daqui a um mês já volta ao normal. E o programa vai ao ar também no sábado, 8 horas da manhã, repete meio-dia no sábado e 2 horas da tarde no domingo. Então você que não conseguiu acompanhar na íntegra essa entrevista que fizemos aqui com o Dr. Ricardo Venson, falamos sobre muitos assuntos aqui, assuntos importantes aí, que muita parte da população tem essa patologia, sofre com isso e não conhece essa especialidade que é o fisiatra, que é justamente para quem tem esse quadro, tá? Então assista o programa, acompanhe, coloca os dados do doutor na tela para mim, Ítalo. Vou colocar os dados do doutor na tela, tá lá, Dr. Ricardo Venson, tá lá os dados dele, entre na página dele do Instagram, conheça o trabalho do doutor, saiba um pouquinho mais sobre a fisiatria, tá? Que é uma área da medicina importantíssima, nova, jovem, tem menos de 100 anos, mas importantíssima, e hoje nós temos aqui no estado 4 profissionais. O Dr. Ricardo atende ali no SB Médico, que fica ali no Jardim Cuiabá. Exato. E atende também em Várzea Grande pelo SUS. Tá? Esse tratamento pode ser feito pelo SUS ou pelo particular,
no consultório do doutor, que fica no SB Médico. Que andar? 15º andar. Sala? Sala 9. 15º andar, sala 9. Tá? Doutora Marcela, doutora Thaís também são fisiatras, vão estar com a gente no decorrer dos programas, tá? Para a gente estar falando mais sobre outros assuntos. Então você que tem sua pergunta, já vai deixando separada aí para falar com as doutoras Marcela e doutora Thaís, que são colegas do Ricardo, é um grupo, na verdade, formaram um grupo de atendimento em fisiatria aqui no Mato Grosso e que está disponível para você, telespectador. Doutor, suas considerações finais. Agradeço o convite, essa oportunidade de mostrar o que é a fisiatria, que para mim está sendo a minha batalha pessoal de vida, que é trazer esse conhecimento da fisiatria para a população e para a área médica também, que ainda é um pouco desconhecida, para a gente conseguir juntos trazer qualidade de vida para a população. É isso aí, gente. Lembrando vocês que não mude de emissora, continue aqui no canal 11.1 TV Cuiabá. Tá chegando aí meu colega Maxwell Leite com comando geral, fazendo um jornalismo inteligente, de ponta para você, confiável, tá? Porque o mais importante no jornalismo é ele ser confiável. Então, fatos, verdades, jornalismo confiável. Entre outros programas que nós temos na casa, acompanhe aí a grade da TV Cuiabá, canal 11.1. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Até a semana que vem, até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. No sábado estaremos reprisando esse programa 8 horas da manhã, meio-dia, e no domingo 2 horas da tarde. E a semana que vem voltaremos com um novo profissional, com uma nova patologia. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Obrigado.